Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia, que é o pastor Júlio Rocha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Aproveite, vem chegando, vem aumentando a nossa família. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like. Amém, meus irmãos? E vamos somando, aprendendo a palavra de Deus e fortalecendo o vínculo da graça que nos une, que é maior que as divergências que talvez possa existir na nossa concepção acerca da palavra de Deus. O mais importante de tudo é nós crescermos na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o que nos traz aqui hoje é uma meditação sobre o termo que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que será que isso significa? Será que significa que no céu vai entrar pouca gente? Será que isso significa que não importa quantos sejam chamados, os escolhidos vão ser um número seleto pré-determinado por Deus? Isso é o que nós pretendemos analisar neste vídeo de hoje, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, mas depois da nossa vinhetinha. São apenas 10 segundinhos a nossa vinheta, mas dá tempo mais que suficiente para você deixar a sua inscrição, se você não é inscrito, deixar também o seu like e nós voltamos já. Meus irmãos, se a gente for tentar interpretar Mateus capítulo 22, verso 14, o que Jesus sentenciou depois de uma parábola, conforme a nossa primeira impressão, provavelmente a gente vai cair num mito, ou muito mais provável ainda da gente falar uma grande besteira. É necessário nós entendermos todo o contexto, toda a linha de pensamento do grande mestre e Senhor Jesus Cristo, para entendermos o que realmente ele disse quando falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu vou fazer essa meditação com os irmãos de uma forma didática e vou deixar aqui alguns passos, alguns princípios, para que os irmãos, depois replicando a outras parábolas ou a outras passagens das Escrituras, consigam desenvolver o seu próprio senso de interpretação bíblica. Logicamente que nada vai funcionar se nós não entendermos que a Bíblia é, primeiramente, antes de todas as coisas, um livro espiritual e depende da revelação de Deus para conosco. Amém, meus irmãos? Mas a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a interpretação e chegarmos à conclusão do que foi que Jesus disse quando ele falou que muitos são chamados e poucos escolhidos, nós temos que entender o que Jesus estava dizendo, sobre o que ele estava falando. Na verdade, esse arremate que Jesus faz, dizendo muitos são chamados e poucos escolhidos, faz parte de uma prédica que contém 3 parábolas que vieram depois, ali no capítulo 21 de Mateus, quando Jesus entra no templo, purifica o templo, mexe com o brio dos sacerdotes, dos vendilhões, do covil de ladrão ali, mexe com o brio da classe judaica e depois eles questionam a autoridade de Jesus de fazer todas essas coisas. Jesus então começa a provocá-los de uma outra forma, a ponto do evangelista Mateus dizer que eles entendiam que Jesus falava a respeito deles. E mais à frente, no capítulo 22, eles macumunarem uma forma de pegar Jesus, de acusar Jesus, de condenar Jesus. Alternativamente a esse primeiro ponto, aonde a gente precisa entender as 3 parábolas, eu gostaria de deixar para os irmãos aqui em cima um vídeo onde eu explico um método de interpretação de parábolas. Se você aplicar esse método a todas as parábolas, entendendo o conceito que ali eu deixo, você vai conseguir interpretar e extrair o máximo de todas as parábolas dentro de um método chamado método de paradoxo ético. Amém? Então eu deixo aqui para vocês o videozinho, vocês depois dão uma assistidinha lá. Eu creio que vai agregar muito no estudo bíblico de vocês, principalmente na área das parábolas. Sendo assim, para nós passarmos desse ponto 1, nós temos que entender pelo menos 2 premissas. Essas parábolas de Jesus, elas têm dupla referência. É uma coisa que nós temos que ter em mente. Tá? Elas têm cumprimento tanto histórico como também escatológico.
Amém? E a segunda parte, então, é que os fariseus sabiam, né? Jesus atacou os fariseus conscientemente pela palavra e os fariseus também conscientemente sabiam que Jesus falava deles e por isso queriam caçar Jesus de qualquer maneira. No segundo aspecto, didaticamente falando, para nós entender o que Jesus quis dizer com a expressão muitos são chamados, mas poucos escolhidos, nós temos que saber identificar ou sabermos separar, na verdade, as duas classes sociais existentes na parábola. Algo que não está implícito no texto, ele está explícito nos textos. Amém, meus irmãos? Se nós formos olhar nas três parábolas, ou especialmente a de Mateus capítulo 22, a partir do verso 1, nós perceberemos que ali há um primeiro subgrupo, que eu vou classificar aqui como o subgrupo do descaso. Aqueles que de pronto já rechaçaram o convite do rei por se acharem melhor, né? Se acharem talvez muito mais dignos do que aquele convite que fora feito. Assim, eles arrumavam desculpas, amém? Desculpas para não ir. Esse primeiro subgrupo, ele vai se unir a outro subgrupo, que eu chamo o subgrupo do descaso e dos assassinos. Né? Aqueles que vão posteriormente matar os mensageiros do rei que os chamou para a grande ceia. Esses dois subgrupos perfazem um único grupo, que simboliza, na verdade, a nação de Israel, tanto na sua maioria predominante, né, que é aqueles que ficavam alheios a todo e qualquer acontecimento em Israel, e eram também massa de manobra do segundo subgrupo, que representa o clero de Israel, que é aquele que dominava, monopolizava todas as coisas. Amém? Essa, então, é a primeira classe social. A segunda classe social está na continuação da parábola, onde nós encontramos um terceiro subgrupo, que é o subgrupo daqueles que aceitaram o convite na sua primeira leva. Aqueles que moravam nos bairros periféricos, né, mas ainda dentro de Israel, e que foram e não conseguiram completar ali o salão, não conseguiram encher a casa. E eles posteriormente se fazem acompanhar num quarto subgrupo, que vai fazer junto com o terceiro subgrupo uma segunda classe social. Esse quarto subgrupo são outros que aceitam o convite, mas eles moram no beco, no valado, né? Eles são pessoas indignas, pessoas que nem mereciam estar naquela festa. E eles também chegam para completar o número daqueles que entrarão na festa, na verdade. Assim nós temos, então, identificadas duas classes sociais, cada uma com dois subgrupos. Israel, a elite, junto com a maioria de Israel, que perfazem aí o grupo daqueles que fazem pouco caso do convite, e a parte dos rejeitados, que são aqueles que são compungidos, de certa forma, a entrar na festa e aceitam o convite de bom grado. Tendo, então, entendido a parábola, identificado as duas classes sociais que fazem parte desta parábola, nós vamos para o nosso terceiro ponto, nosso terceiro aspecto, ou a terceira fase desta interpretação, desse estudo, para nós tentarmos identificar, então, as duas classes em dois cenários possíveis dentro desta parábola. E nós vamos encontrar aqui, em média, 3 cenários. O primeiro cenário sendo o cenário das bodas, onde o terceiro e o quarto subgrupo que perfazem, né, aquela segunda classe social, eles entram e estão dentro das bodas, estão na ceia, estão ali se confraternizando com aquele anfitrião. Um subcenário, que nós vamos classificar aqui como o segundo cenário, que se dá também nas bodas, aonde um estranho é notado entre aqueles convivas que estavam ali na festa. Né? Perceba então, todos que são chamados ali, né, da segunda classe, né, da classe menos favorecida de Israel, que perfaz aí, né, os excluídos da nação de Israel, né, os enfermos, os doentes, os rejeitados e também os gentios, entrando eles na ceia, Jesus faz questão de pontuar
que um daqueles, né, logicamente que esse um não é um literal, né, é prefigurando um contraste dentro do ambiente da ceia. Este um estava com vestes que não eram vestes nupciais, o que evidentemente caracterizava um desrespeito ao anfitrião daquela festa. Ele estava sem a indumentária, estava sem a identidade daquela festa. E é interessante notar três coisas que ocorreram ali. O primeiro é que ninguém viu, né, esse estranho entrando com vestes diferentes. Segundo, é que o rei estava na festa e percebeu. E em terceiro lugar, é que este homem foi sacado de dentro da festa e jogado para as trevas exteriores. Perceba então, irmãos, em termos de parábola, nada é descartável. Todo detalhe é aproveitado, pois tem um sentido que vai dar razão, que vai dar fundamento ao que se quer ensinar através da parábola. E um terceiro cenário, então, se cria, que é o cenário pós-bodas, aonde o rei investe contra aquela primeira classe social, né, que auto-menosprezaram o convite, que rejeitaram, rechaçaram, fizeram pouco caso, e por ter havido assassinato no meio, por ter havido pecados maiores no meio, o que acontece então é que o rei se lança sobre eles para os exterminar e os lançar no fogo, o que já nos traz a ideia, certo, expectação de juízo. Amém, meus irmãos? Portanto, três cenários aparecem nesse terceiro passo da interpretação. E nós vamos então agora para um quarto passo, para nós fecharmos essa linha de raciocínio e compreendermos o que Jesus de fato está querendo dizer quando ele diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E o quarto passo não é outro senão extrair o conceito da parábola. Amém? Tudo que nós falamos aqui são pedaços de quebra-cabeça que agora nós vamos montar para extrair o suprassumo. E assim funciona com toda a Escritura. O ponto luminoso, né, o fluorescente, que se destaca nessa parábola, onde tudo aparentemente estava dentro da compreensão de qualquer de nós ouvintes, é com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, aquele estranho que foi notado pelo rei que estava na festa sem a veste nupcial. Ele é a grande novidade nessa história, é a grande reviravolta nessa história toda. E é nele que está o conceito, amém, irmãos? É a partir dele que nós vamos delimitar o que Jesus quis dizer com essa citação, muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse estranho sem vestes nupciais, na verdade, ele vai trazer uma lição muito profunda para a gente. O conceito é, o rei deu a todos aqueles conterrâneos, contemporâneos dele, a possibilidade de entrar. Alguns não entraram, outros entraram, mas nem todos podem permanecer, ou nem todos deverão permanecer, ou nem todos sentirão a necessidade de pertencer àquele lugar ou permanecer ali. Amém, meus irmãos? Essa é a grande verdade atrás dessa parábola. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, esse é o grande fundamento do processo de salvação. Enquanto os irmãos calvinistas que acham que muitos são chamados, poucos escolhidos, e não importa quem é chamado, mas só os escolhidos, a Bíblia, na verdade, não mostra necessariamente a salvação como um ato assim, aconteceu e não precisa fazer mais nada. Na verdade, nós temos aí em 3 tempos de salvação, e eu já falei, já tenho vídeo sobre isso, já ensinei aos irmãos aqui, em 3 tempos de salvação, passado, presente e futuro, esta obra perfeita da salvação, nós temos no hoje a responsabilidade de zelar, de desenvolver, segundo Paulo diz, a nossa salvação. E ela se desenvolve através da santificação, que diz o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o que esta parábola nos ensina é exatamente isso. Todos têm a possibilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Todos, Jesus morreu por todos, mas poucos sentem a necessidade de permanecer. Eu não sei o que deu na cabeça daquele homem sem veste, daquele estranho, né? Mas, e Jesus o chama de amigo, né? Provavelmente tinha, né, alguma conexão, provavelmente ele pertencia a uma daquelas classes conhecidas, provavelmente ele gozava da simpatia daquele senhor. Só que como ele não estava nos conformes, foi lançado para fora, para a escuridão, para as trevas
de fora, exteriores. Amém? Muito do que Jesus quis dizer aqui sobre os chamados e os escolhidos, nada mais é, irmãos, do que a prerrogativa divina de trabalhar a partir do geral para o específico. Ou seja, a chamada primeiramente ela é corporativa, depois ela é individual. Deus planejou a igreja, e a igreja é encabeçada pelo seu filho, e depois chamou os membros. Amém? Deus sempre trabalhou primeiro a coletividade para depois chamar a individualidade. O princípio bíblico é esse, sempre foi e sempre será. O primeiro exemplo que eu deixo aqui para os irmãos é o exemplo de João capítulo 15, que é uma passagem, um ensinamento de Jesus que serve para quase tudo nesta vida. Nós tiramos o exemplo daqui de João 15. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Ora, a videira não tem um pé de uva somente, né? É uma coletividade. Amém, meus irmãos? E dentro desta coletividade vem as particularidades. Jesus diz: eu sou a videira, não as videiras. Amém? E sou a videira verdadeira. Se ele diz que é verdadeira, porque tinha outras que imitavam a videira verdadeira. Tinha outras que não eram verdadeiras. E de fato, se você for estudar na tradição, né, no contexto da época, tinha a uva que servia para os vinhos, para os bons vinhos, e tinha a uva que servia para a bebida fraca, bebida que era usada por borrachos, por bêbados, por boêmios. Era a chamada uva brava, que não servia e não estava na mesa dos ricos, na mesa chique. Amém, meus irmãos? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. E a videira verdadeira tem várias varas, tem vários ramos. E Jesus diz: todos estão em mim, mas aquele que dá fruto, fica. Aquele que não dá fruto, cai fora. Aquele que dá fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto. E aquela que não dá fruto, ele corta, lança no fogo. Veja, irmãos, muitos têm chance de chegar, mas poucos sentem a necessidade de permanecer. Um segundo exemplo nós encontramos em Lucas, capítulo 9, verso de número 62, onde Jesus fala de maneira muito simples e direta: quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto ou não está apto, não está habilitado, não está pronto para o reino de Deus. Olha que interessante esse fundamento. Jesus diz: aquele, né? Ou alguém, ou se alguém, veja que o sujeito é indefinido. Pode ser pode ser 1 milhão. Isso serve para todos. Não tem aqui uma distinção de quantidade, nem de sexo, não tem distinção de poder, não tem distinção de escolaridade, não tem nada. Lançou a mão no arado, é para frente que se vai. Se você for para frente, você está apto. Se você olhar para trás, você não está apto, e quem não está apto está inapto, é reprovado. Todos têm chance de pegar no arado. Quem vai estar apto é aqueles que vão permanecer. Quem vai estar inapto são aqueles que não vão sentir a necessidade de permanecer. Amém? E esse conceito é mais espalhado por toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento. Portanto, por este fundamento e até por essas parábolas, cai também aqui o ensinamento de que uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo será se permanecer até o fim. Amém, meus irmãos? Com isso, só nos resta concluir essa passagem. Que o que Jesus está dizendo, com base naquele estranho sem veste, todo o contexto que rodeia esse fundamento, né? Que vai desenvolver em toda a passagem, nas 3 histórias, no fundamento que Jesus quis ensinar, é o seguinte: o que os muitos chamados significa que o convite da vida eterna, o convite do evangelho é feito para todos. Isaías 53:10 diz que a vida de Jesus foi dada pela expiação do pecado. Não é dos pecados, é do pecado. E a gente pergunta: quem pecou? Romanos 3:23 nos responde: todos pecaram. Se a vida de Jesus foi dada por expiação do pecado e todos pecaram, Jesus morreu por todos. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 2 da sua primeira epístola, diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas pelo mundo todo também. Amém? Ele aplacou a ira de Deus, ele puxou a ira de Deus sobre si, para que o mundo todo pudesse chegar a Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus
ela veio, ela se manifestou Salvador a todos os homens, ensinando que se nós rejeitarmos as paixões mundanas e vivemos de maneira sóbria e pia e justa, nós poderemos aguardar a bem-aventurada esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, verso 4, diz que Deus quer que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? O convite é feito a todos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, nos orienta que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele diz que viria, ele não está tardando, né? Ele está no momento certo. A grande questão de nós entendermos, segundo Pedro nos diz, é que ele está sendo longânimo para conosco e para com aqueles que se perdem, não querendo que todos se percam, mas que cheguem ao conhecimento da verdade, que venham se arrepender. Tiago nos orienta a passar pelas dissoluções, pela aprovação, porque depois que a gente for aprovado, nós receberemos herança, nós receberemos galardão, nós receberemos a coroa da vida que Deus tem prometido àqueles que o amam. E está, talvez, em Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 39, que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, talvez a passagem que mais nos estimula, não só a se achegar a Cristo, mas a permanecer nele. Vamos ler o que está escrito? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Um parêntese bem curto aqui. Com não rejeiteis, ele está querendo dizer para os irmãos que são crentes, são firmes, amém? Para que eles não larguem a corda, não abandonem Jesus. Porque toda a obra que nós fazemos para o Senhor tem recompensa. Mas olha que interessante o verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. E mais o justo viverá pela fé. Irmãos, isso aqui é crucial para o evangelho. Amém? O justo só vai conseguir permanecer pela fé. Esse viverá aqui tem sentido de sobreviver. Amém? O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tá vendo? Se continuar, vai viver. Se largar a corda, né? Se desistir, né? Se deixar a veste ficar estranha, para usar de conformidade com a parábola que nós estamos estudando, a minha alma não tem prazer nele. E ele arremata dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha que interessante. Muitos são chamados, né? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa parte B, daqueles que creem para a conservação da alma, faz com que o crente seja escolhido. Os muitos chamados representam as diversas classes que Jesus chamou através do Evangelho. Representa toda a humanidade em sua diferença, em seu grau de pecaminosidade, no seu grau de ruindade, não importa. Jesus ama e chama a todos. Os poucos escolhidos são aqueles que, primeiro, vão corresponder ao convite, não vão rechaçar, não vão fazer pouco caso, não vão ser indiferentes, mas eles vão, dentro já desse convite ganhado, eles vão permanecer, eles vão ser fiel ao chamado, eles vão ser aprovados no seu chamado, eles vão ser o espelho de Cristo na terra, eles vão perseverar até o fim. Quando vierem as tribulações, eles não vão fugir. Quando vier a estiagem, eles vão continuar dando fruto. Sabe por quê? Porque além de eles darem valor ao convite que foi feito, eles também vão corresponder, estando com a veste em dia para o grande casamento que se dará no céu. Amém, meus irmãos? Portanto, escolhido não é escolhido de uma vez. Os escolhidos, escolhidos de uma vida toda, que progrediram não só no aspecto judicial da salvação, ou seja, na regeneração e na justificação, mas progrediram também na sua santificação para chegarem à estatura de varão perfeito e alcançarem a promessa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Vejam então vocês
que o sentido desse texto é muito mais profundo diante do que Jesus disse, do que a nossa mera concepção de senso comum ela nos leva a dizer, e muito mais ainda do que certas mitologias que surgiram no meio da história da igreja, que apregou uma coisa que não é verdade, ou seja, Jesus escolheu os eleitos dentre todos os chamados. Isso não existe. Amém, meus irmãos? Nós somos orientados a entrar na festa e a permanecer na festa. Só permaneceremos na festa se estivermos com a nossa roupa nupcial. Amém? Disso fica um pequeno apelo. Jesus chamou a todos. Você também está na festa. Como é que estão as suas vestes nupciais? Deus abençoe a sua vida. Gostou desse vídeo? Deixa o likezinho pra gente aí, para abençoar o canal, amém? Deixa também a sua inscrição e assim você, agregando com a gente, nos ajuda a nos fortalecer e preparar mais vídeos com conteúdos iguais ou melhores que esse para você, amém? No mais, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!